Pessoal do sexto ano, boa tarde. Correção da tarefa sobre potenciação. Então, na página... Deixa eu ver que página que é. Página 14, né? Começava na página 14 com a questão 35, que é essa que está na tela. E ele pedia para completar a tabela, sendo que ele te dava o número e pedia para você completar com um quadrado. Bom, nós vimos em sala que o quadrado, né, de um número é quando a gente pega um número e faz vezes ele mesmo. Por exemplo, 11 ao quadrado, a gente fala quadrado quando a gente tem o expoente 2, né? Então esse 2zinho que está aqui, ó, é o que a gente chama de quadrado, né? Quando o expoente é 2, a gente faz a leitura de quadrado. Então aqui eu tenho o quadrado do 11, ou 11 ao quadrado, enfim. Quadrado é o expoente 2. E aí como é que eu calculo o quadrado do 11? Basta fazer 11 vezes 11. Lembra que agora a gente não usa mais o xizinho para multiplicação, a gente usa o ponto, certo? Bom, e 11 vezes 11 é 121, como estava lá na tabela. E aí a gente tem que fazer todos esses cálculos com os demais números. Então, continuando a tabela, ele quer agora o quadrado do 12. O quadrado do 12 é pegar o 12 e elevar a 2. Ou seja, é 12 vezes o 12. Eu não vou ficar efetuando o cálculo aqui, tá? Mas 12 vezes 12 dá 144. Tá? Não vou armar a continha, mas saiba que é 144. Depois ele tem aqui, ó, o quadrado do 13. O quadrado do 13 é pegar o 13 e elevar a 2. Ou seja, fazer 13 vezes 13. Isso vai dar 169. Então vamos preencher aqui nossa tabela com 169. Aí eu tenho o quadrado do 14. O quadrado do 14 é pegar o 14 e elevar a 2. É fazer 14 vezes 14. Isso é igual a 196. Então vamos preencher com 196. E depois o quadrado do 15 é pegar o 15, né, e elevar a 2. 15 elevado a 2 é 15 vezes o 15, que dá 225. Então a gente preencheu a primeira parte da tabela, na primeira tabela, vamos dizer assim. Na segunda tabela, perceba que há uma relação entre o número que ele está dando para nós. Ele está fornecendo aqui, ó, o número 1,1. E aqui em cima ele já tinha fornecido o 11. Então vamos pensar bem, ó, quem é o quadrado do 1,1? O quadrado do 1,1 é você fazer 1,1 vezes 1,1. Mas pensa bem, ó. 1,1 vezes 1,1, a gente já viu, né, em sala de aula que quando eu for multiplicar números decimais, números com vírgula, eu posso ignorar a conta. Então 1,1 vezes 1,1 tem o mesmo resultado de 11 vezes 11, que a gente sabe que é 121. Porém, no final a gente ia colocar a vírgula, posicionar a vírgula, né? Nós sabemos que aqui o nosso número tinha duas casas decimais, ó. Uma casa decimal do 1,1, outra casa decimal do outro 1,1. Então, o nosso resultado vai ter duas casas decimais. Vai ser 1,21. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue completar a tabela de baixo simplesmente olhando nos resultados do de cima. Vamos lá, então? Olha só. 1,1 vezes 1,1 dá o mesmo resultado de 11 vezes 11. Então, é 121. Só que com duas casas decimais. Então, vai dar 1,21. O 1,2 vezes 1,2 dá o mesmo resultado de 12 vezes 12, então é o 144, porém com duas casas decimais, 1,44. E assim sucessivamente, né? O resultado de 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69. O resultado de 1,4 vezes 1,4 vai dar 1,96. E o resultado de 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Certo? Então, questão 35 já está feito aí. A questão 36 pedia para efetuar, para fazer o cálculo de algumas potências. Então, aqui a gente tem que, vou só explicar a letra A rapidamente, ó. Eu tenho que o 4 aqui é o que a gente chama de base. E o 3, que está aqui do ladinho do 4, né, um pouco acima dele, mas do lado aqui, um pouco menor também, é o que a gente chama de expoente. Então, o expoente ele tem a seguinte função.
Opa, tá mudando de tela aí. Bom, deixa assim. O expoente ele indica quantas vezes a base vai repetir. Então, se eu tenho aqui, ó, 4 elevado a 3, 4 elevado a 3, eu vou pegar a base 4 e vou multiplicar ela 3 vezes seguida. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. Repare que eu estou repetindo a base 4 por 3 vezes, né? Então, essa é a função do expoente, indicar quantas vezes você repete a base. E aí, 4 vezes 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4 dá 16. E se eu fizer 16 vezes 4, dá 64. Então, 64 aqui. Depois ele tem 4 elevado à quarta potência. Bom, se o expoente agora é 4 e a base também é 4, significa que eu vou repetir o número 4 4 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Bom, se já estava no 64, né, agora aumentou, tem um 4 a mais aqui. Então, basta eu pegar o 64, que era o resultado anterior, e multiplicar por 4. Vai dar 256. Então, esse é o resultado de 4 elevado à quarta potência. Depois a gente tem aqui, ó, 2 elevado à sexta potência. Bom, a base é o 2, então eu vou repetir o número 2 por 6 vezes seguidas. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, se eu começar a efetuar o cálculo aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Ainda está faltando um 2, né? 32 vezes 2 vai dar 64. Então, repare aqui na quantidade de 2 que eu usei. Confiram que eu usei 6 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta potência dá 64. Aí, 2 elevado à sétima potência vai ter um 2 a mais, né? Então, ao invés de repetir o número 2 por 6 vezes, agora a gente vai repetir por 7. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Compreendem que tem um 2 a mais que o item anterior, né? Então, aqui o resultado vai ser 64 vezes 2, que dá 128. Bom, aí na letra E, eu tenho que calcular 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência. Isso significa que eu vou pegar o número 5 e escrever ele 3 vezes seguidas. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125. E o 5 elevado a 4 vai ter um 5 a mais que o anterior. Se o 5 elevado a 3 dava 125, agora vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, com 5 a mais, 4 5 aqui se repetindo. E o resultado vai ser 625. Ok? Então, mais um exercício pronto. Vamos lá para número 37. Sabemos que 5 elevado à sexta potência é 15.625. Então, sabemos que 5... Vou escrever aqui. 5 elevado à sexta potência dá 15.625. Aí ele quer saber o resultado de 5 elevado à sétima potência. Bom, o 5 elevado à sétima potência, ele vai ter um 5 a mais, né? Vai ter um vezes 5 a mais do que o 5 elevado à sexta potência. Vamos retomar aqui, ó. O 5 elevado à sexta potência nada mais é, né, que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Tem 6 fatores 5 aqui, porque o expoente era 6, né? Agora, o 5 elevado a 7 vai ter uns 5 a mais, vão ser 7 fatores, né? Porque eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, são 7 fatores. Portanto, o resultado de 5 elevado a 7 vai ser igual a 15.625 vezes 5.
que dá 25 sobe 2, 12 sobe 1, 31 sobe 3, 28 sobe 2, 78, dá 78.125. Certo? Então lembrando que o expoente aí tem essa função de indicar quantos fatores a nossa multiplicação vai ter. Questão 38, ó, responda. Letra A. Que número que elevado ao quadrado dá 36? Então tem um certo número, que eu não sei qual é, que vai ser elevado ao quadrado e vai dar 36. A gente sabe que quando eleva ao quadrado tem que pensar assim, é um número vezes ele mesmo. Então que número que vezes ele mesmo dá 36? Só pode ser o 6, né? 6 vezes 6 é igual a 36. Então a resposta da A é 6. A B. Que número que elevado ao cubo dá 27? Bom, tem um certo número, que eu não sei qual é, mas elevado ao cubo vai dar 27. Nós sabemos que o fato de elevar ao cubo, né, elevar a terceira potência, é pegar um número, vezes ele mesmo, e o resultado vai ser 27. Bom, eu posso fazer tentativas. Eu posso testar o 2 aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 27? Não, não é, né? Então o 2 não deu certo. Vamos testar o outro número. Vou testar agora o 3. 3 vezes 3 vezes 3. Bom, eu sei que 3 vezes 3 dá 9. E se eu fizer 9 vezes 3, dá 27. Então, é isso, né? Que número que elevado ao cubo dá 27? É o 3. 3 ao cubo dá 27. Letra C. Que era B, né? Letra C, ó. 16 é a quarta potência de qual número? Então, a quarta potência é um número que elevado à quarta potência vai dar 16. A gente já sabe que não pode ser o 3, porque 3 elevado à terceira potência deu mais que 16, deu 27. Então, aqui só pode ser o 2, né? Vamos fazer o teste para ver, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 é 16. Então, é isso aí, né? Então, aqui é o 2, resposta da C. Deixa eu apagar um pouco aqui. Bom, letra D. O quadrado do número x é 1369. O número x é maior que 50? Por quê? Então, vamos pensar, ó. Deixa eu apagar aqui também. Então, letra D. Bom, nós temos aqui, ó. Só, então, ó, existe um número x que foi elevado ao quadrado, né? Ou seja, elevado à segunda potência, e o resultado deu 1369. Ele quer saber se essa letra x está representando um número maior que 50. Tá? Então, essa letra x aqui é mais que 50? Para isso, vamos pensar, ó, se fosse 50, ia ficar 50 ao quadrado, certo? E aí 50 ao quadrado, a gente sabe que é 50 vezes 50. Bom, 50 vezes 50 dá para fazer mentalmente, dá 2.500. Então, olha só. Essa letra x não pode ser um número maior que 50. Porque o resultado que está dando da letra x ao quadrado é menor que o resultado de 50 ao quadrado. Logo, a gente conclui que a letra x é menor que o 50. Tá? Então, essa é a justificativa. Então, o número x é maior que 50? Não. A resposta é não. Por quê? Porque 50 ao quadrado é 2.500 e a letra x ao quadrado dá 1.369. Portanto, a letra x tem que ser menor que 50. Ok? Então, ficou aí um não na letra D e a resposta. Para fazer a letra E, ó, vamos pensar um pouquinho. Ó. Ainda o caso em que x ao quadrado é igual a 1.369. O número x é par ou é ímpar? Então, vamos pensar aqui, ó. E por quê, né? Sempre justificando. Quando a gente pega dois números pares e multiplica, nós sabemos que par vezes par, tá? Vai dar par. Sempre que eu pegar um número par e multiplicar por outro número par, vai dar par. Se eu pegar um número par e multiplicar por um número ímpar, continua dando par.
E se eu pegar um número ímpar e multiplicar por um número par, também vai dar par. Existe uma única possibilidade do resultado de uma conta de vezes da ímpar, que é quando eu pego um número ímpar e multiplico por um próprio número ímpar, por outro número ímpar, tá? Então só existe essa chance aqui, ó, de uma multiplicação ter como resultado um valor ímpar, quando eu faço um número ímpar vezes outro número ímpar. Então, respondendo agora a letra E. Ainda no caso em que x ao quadrado é igual a 1369, o número x é par ou é ímpar? Com certeza é ímpar. Tá? Então, a resposta aí é ímpar. Por quê? Porque se o resultado é um número ímpar, significa que foi efetuada uma multiplicação de dois números ímpares. Certo? Como a gente pode ver aqui no esquema. E para terminar, a letra F, ele diz, não calcule, tá? 172 elevado à terceira potência. O resultado é muito grande, então ele pede para você não calcular. Apenas diga se o resultado é par ou ímpar. Olha só, o 172 elevado à terceira potência, isso significa 172 vezes 172 vezes 172. Aí a gente vai pensar no esqueminha que eu montei aqui do lado para o item anterior. 172 vezes 172 é uma multiplicação de dois números pares, então isso aqui vai dar par. Aí eu vou multiplicar esse número par por 172, que também é par. O que vai acontecer? Um número par vezes outro número par vai dar par. Tá? Então a letra F, né? Escreva apenas se o resultado é par ou ímpar, é par. Tá? Então a letra F, resposta da F, par. Ok? Próxima questão, questão 39, faça o que se pede. Escreva os resultados de 10 ao quadrado. Ele não está pedindo para calcular, para efetuar o cálculo, só dá o resultado. Eu cheguei a comentar em sala já. Ó. Quando a gente tem uma potência de base 10, ó, por exemplo, 10 ao quadrado, eu sei que é 10 elevado à segunda potência e é 10 vezes o 10. Bom, 10 vezes o 10 dá 100. E aí repare que a quantidade de zeros que o resultado vai ter é igual ao expoente que eu tenho aqui. Então, se eu tenho 10 elevado à segunda potência, o meu resultado vai ter 2 zeros, vai dar 100. 10 elevado à terceira potência, como o expoente é 3, o meu resultado vai ter 3 zeros, vai ser 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, essa é uma particularidade só das potências de base 10. Tá? Que fique bem claro isso, que só acontece com potências de base 10. 10 elevado à quarta potência, olha, pensa só comigo. O expoente aqui é 4, né? Se o expoente é 4, significa que no meu resultado vão aparecer 4 zeros. E o 1 aqui na frente, então vai dar 10.000. 10 elevado à quinta potência, se o expoente é 5, significa que eu vou ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 100.000. E se eu pegar 10 elevado à sexta potência, o meu resultado vai ter 6 zeros. Então tem 1 e depois uma sequência de 6 zeros. Isso vai dar 1 milhão. Certo? Então tá aí uma particularidade das potências de base 10. Agora considere a letra B. Ó. Considere a potência 10 elevado a 72. 10 elevado ao expoente 72. Ao escrever seu resultado sem usar potências, quantos zeros escreveremos? Bom, 10 elevado a 72 com certeza tem o algarismo 1 e depois uma sequência aqui, ó, de 72 zeros. Tá? Então a resposta aqui da letra B é 72 zeros. Ok? Bom, questão número 40. Era para completar aqui a cruzadinha. Aqui a gente tem, ó, nas horizontais, 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quarta potência, a gente já fez, essa aqui deu 16, né? 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Então eu completo aqui, ó, número 1 horizontal, com a palavra 16. 16.
Nome do símbolo A elevado a N. Nome do símbolo A elevado a N é potência. Então, completa aqui na horizontal com a palavra potência. Depois, fator que se repete na potenciação. O número que se repete numa potenciação, como por exemplo, 2 elevado à terceira potência, quem se repete é o 2, não é? E esse 2 nós chamamos de base. Então, aqui na horizontal, número 3 fica base. Quadrado de 10. O quadrado de 10 é quando eu pego a base 10 e elevo a segunda potência, ou seja, vai ter 2 zeros no resultado, né? É 100. Então, aqui completa com 100. Agora vamos preencher as verticais. Número que indica quantas vezes a base é multiplicada por si mesmo. Esse número é esse que fica aqui em cima, né? Ó. Ele se chama expoente. Então vamos lá preencher aqui um vertical, é o expoente. Número 2, vertical. Número cujo quadrado é 9. Então qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 9? Esse número só pode ser o 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então aqui completa com 3. Número que é o quadrado de 3. A gente acabou de falar, né? É o 9. E a última aí, cubo de 100, o cubo de 10. O cubo de 10 é pegar o 10 e levar à terceira potência. Nós já vimos, né, que potências de base 10, basta você colocar o algarismo 1 e colocar a quantidade de zeros igual ao expoente. Se o expoente é 3, vai ter 3 zeros. Então é 1000, né? Completa aí com 1000. E a nossa cruzadinha está pronta. Bom, questão 41. Nas expressões numéricas, a regra é efetuar as potenciações antes das multiplicações e das divisões. Então, olha só, quando nós tínhamos só 4 operações, a gente fazia a multiplicação ou divisão, né? Aquela que aparecesse primeiro. Depois a gente fazia adições ou subtrações, aquela que aparecesse primeiro. Porém, nós aprendemos agora uma nova operação, que é a potenciação. E a potência ela tem que ser feita antes das outras 4. Então, antes de fazer multiplicação, divisão, soma ou subtração, a gente deve efetuar a potência. Lembrando sempre que se tiver parênteses, eu começo pelos parênteses. Então, aqui nessa expressão eu tenho uma potência, que é o 4 elevado à segunda potência, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, né? Porque é 4 vezes 4. E aí eu vou copiar o 5 e vou copiar... Ó, repare que a multiplicação está sendo usado o pontinho para representar ela, né? E a divisão está sendo representada com 2 pontinhos. Então ficou 5 vezes o 16 dividido por 4. Nessa expressão eu tenho uma multiplicação e uma divisão, então eu vou fazer aquela que apareceu primeiro, que é a multiplicação. 5 vezes o 16 dá 80. Aí ficou 80 dividido por 4. E agora, para finalizar, a gente faz a divisão. 80 dividido por 4 é 20. Certo? Bom, aqui na letra B, eu tenho 6 vezes 3 ao quadrado, menos 2 vezes o 25. Eu começo com a potência, sempre com a potência, tá? Então vai ficar 6 vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes o 25. Agora eu tenho duas multiplicações e uma conta de menos. Eu posso fazer as duas multiplicações porque elas são independentes. 6 vezes 9 é 54, 2 vezes o 25 é 50, ficou 54 menos 50. E aí 54 menos 50 é 4, né? Então, fizemos mais uma. Na letra C, a gente tem uma subtração, uma potência e uma divisão. Obrigatoriamente eu começo com a potência. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. Aí eu vou copiar as outras operações. Ficou 100 menos 64 dividido por 4. Entre a subtração e a divisão, eu tenho que efetuar a divisão primeiro. Então vai ficar 100 menos 64 dividido por 4 dá... Nossa, quanto dá aqui? 15, 16? 16. Tá? E aí ficou 100 menos o 16... 100 menos 16 dá 84. Certo? Vamos lá, letra D. Na letra D eu tenho
De novo, uma potência e uma subtração, então eu vou começar pela potência. 0,5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, só que com duas casas decimais, tá? Lembra lá do primeiro exercício que nós fizemos hoje. Então, 5 ao quadrado é 25. 0,5 ao quadrado vai ser 0,25. Tá? E aí ficou 0,25 menos 0,25. Bom, o resultado disso aqui é 0. Né? 0. Letra E, tem uma conta de menos, uma de vezes e uma potência. Eu começo pela potência. 2 ao quadrado é 4. Aí ficou 10 menos 1,5 vezes 4. Entre a subtração e a multiplicação, a gente deve efetuar a multiplicação. Então, 1,5 vezes 4 é 6. Ficou 10 menos 6. E 10 menos 6, a gente sabe que dá 4. E aqui na letra F, nós temos duas potências e depois somas. Então, eu vou resolver as duas potências primeiro. São independentes, eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Ó, 3 ao quadrado é 9. 0,3 ao quadrado vai ser tipo 9, mas com duas casas decimais. Vai ser 0,09. Aí tem 1,01 ali. E depois, ó, 2 ao quadrado é 4. 0,2 ao quadrado vai ser 0,04. E agora eu tenho que somar tudo isso. Bom, 0,09 mais 1,01, isso aqui dá 1,10. Mais 4 centésimos, né, mais 0,04, dá 1,14. E aí está feita mais uma questão. Ok? Bom, na questão 42, ó, nas expressões abaixo, demos os resultados, mas não colocamos os parênteses. Coloque os parênteses para que os resultados fiquem corretos. Lembre, as potências são calculadas antes das outras 4 operações. Bom, aqui é da letra A, para que essa expressão fique correta, eu preciso somar o 2 com 7 primeiro, aí vai ficar 9. Certo? Então, para eu somar, eu preciso colocar um parênteses aqui. 9 vezes 3 dá 27, e a hora que eu tirar o resultado dessa potência, que é 25, vai dar 2. Né? Vai ficar 27 menos 25, que é o resultado da potência, vai ser 2. Na letra B, para essa expressão dar certo, deixa eu pensar aqui onde eu vou colocar o parênteses. Para que essa expressão dê 7, a gente pode fazer 11 menos 2, 9. 9 mais 9, 18. Não dá certo. 11 menos 2. Bom, aqui, ó. Primeiro eu tenho que calcular a potência e somar com 2. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó. 3 ao quadrado, 9, mais 2 que está aqui vai ficar 11. Aí vai ficar 11 menos 11, mais 7. Isso vai dar 7. Na letra C, para que essa conta toda dê meio, eu vou precisar colocar um parênteses aqui no início e antes da divisão. Porque, ó, fazendo a potência primeiro vai ficar 4. Depois eu vou fazer a multiplicação, vai dar 3. E 4 menos 3 eu vou dividir por 2. Isso vai dar 1 dividido por 2, que é meio. Então é isso aí. E na letra D, lembrando que a gente sempre vai começar pela potência. Desculpa aí. Para dar 14, ó, primeiro eu vou ter que efetuar a conta de menos. Então eu tenho que fazer 5 menos 2,5. Isso vai dar 2,5. Aí eu vou multiplicar por 2 e somar com 9, que é o resultado da potência, né? Ou seja, vai ficar 5 mais 9, 14. Ok? Então é uma questão de tentativas, né? Você faz uma tentativa, faz outra, uma hora você acaba encontrando a tentativa correta aí. O que não pode é desanimar. E a questão 43, que falava de usar a calculadora. Essa questão exige o uso da calculadora. Observe a sequência de potências de base 5. 5 elevado a 2 é 25, 5 elevado a 3 é 125, enfim. Para ver esses resultados no visor da sua calculadora,
você pode digitar 5 vezes 5 uma única vez e depois ficar sempre apertando o sinal de igual. E aí ele quer que a gente calcule o máximo que dá para efetuar potências de base 11. E que a gente vai anotando esses resultados. Então 11 elevado a 1, a gente sabe que é 11, né? Porque o 11 vai repetir uma única vez. Se eu pegar o 11 elevado a 2, aí eu vou fazer na calculadora. Vou pegar minha calculadora aqui. 11 vezes 11 igual a 121. Aí se eu apertar o sinal de igual mais uma vez, ele já vai me dar automaticamente o resultado de 11 elevado a 3. E 11 elevado a 3 deu 1.331. Bom, a minha calculadora cabe 8 dígitos no visor dela, tá? E aqui eu já tenho um número com 4 algarismos. Então a minha calculadora vai até um número que tiver 8 algarismos. Não sei a de vocês aí. Aí vamos completar. Se eu apertar o sinal de igualdade mais uma vez na minha calculadora, ele vai me dar um resultado de 11 elevado à quarta potência, que deu 14.641. Se eu apertar o sinal de igual mais uma vez, ele vai me dar o resultado da quinta potência de 11, 11 elevado a 5, que deu 161.051. Se eu apertar de novo o sinal de igualdade, ele vai me dar o resultado de 11 elevado à sexta potência. E 11 elevado à sexta potência deu 1.771.561. Se eu apertar mais uma vez o sinal de igualdade, ele me dá o resultado de 11 elevado à oitava potência. 11 elevado à sétima potência, que dá aqui 19.487.171. Ou seja, como na minha calculadora o máximo é 8 dígitos, né, 8 algarismos, a gente chegou no limite. Eu cheguei no meu limite aqui, da minha calculadora, tá? Que é uma calculadora comum dessas que você encontra aí, das mais baratinhas. Agora, se for uma calculadora científica do celular, cabe muito mais dígitos, né? E aí o exercício vai ficar muito longo. E é isso aí, gente. Espero que vocês consigam entender, que entendam, compreendam. Qualquer dúvida que ainda reste, leva a dúvida para a sala de aula, a gente tira a dúvida na sala de aula, ou manda no WhatsApp, em qualquer lugar aí, tá? Bom, tenha uma boa tarde aí, gente.